Então, e eu começaria dizendo o seguinte: nós somos de um país que tem um caráter, em termos de nação, um caráter muito heterogêneo, né? Muito mais do que outros países. Você às vezes encontra determinados países em que você tem uma diversidade relativa, mas existe algo homogêneo ali que é predominante. No Brasil é exatamente o contrário, né? A diversidade é tão grande, é tão imensa, que ela roubou a cena, vamos dizer assim, né? Hoje então nós temos que o caráter heterogêneo, portanto, o caráter diverso, o caráter multirracial, o caráter eclético, o caráter sincrético da cultura brasileira, desde a sua constituição, desde a sua natureza, pode-se dizer, são as representações máximas de sua grande riqueza e, na verdade, a sua vantagem. Ou seja, esse é um lado da moeda, né? Ou seja, a diversidade brasileira é a sua grande riqueza, né? Esse é um lado. Diversidade sinônimo de riqueza. Questão cultural, questão da música, das expressões regionais, ou seja, isso é muito forte, obrigado, isso é muito forte no Brasil, né? Então, isso são representações dessa riqueza, e também, nesse sentido, o Brasil leva uma vantagem em relação a outros povos, porque o que nós temos aqui, você vai encontrar em muitos países. Aquilo que você encontra em diversos países, você encontra aqui dentro, num país só, né? Uma vantagem dentro disso, que é um contraponto, é que, apesar de tudo isso, nós temos uma língua só, não é? Tem uma diversidade, ao mesmo tempo que é uma diversidade, uma riqueza, um espectro, né? Um prisma muito aberto, você tem uma língua só que facilita demais o congraçamento, a comunhão, enfim, o entrosamento aqui dentro, né? Então, aqui dentro do Brasil, temos de tudo, e isso é muito bom. Esse é um lado da história, isso é muito bom, né? Entretanto, e aqui eu conto o outro lado da moeda, entretanto, aquilo que é a sua maior virtude da nação brasileira, especialmente adaptável aos tempos pós-modernos, dificilmente um país se adapta tão bem na pós-modernidade quanto o país que tem uma diversidade na sua constituição, na sua natureza, e o Brasil é isso. Então, ao mesmo tempo, essa virtude pode ser igualmente a sua maior fragilidade. Então é o que a gente chama de paradoxo da existência desse país, né? Pode ser a nossa maior fragilidade, portanto. O risco, qual que é o risco? Qual é o risco da fragilidade aqui presente? O risco da diversidade é exatamente o da diluição ou do esvanecimento da identidade. Você é tão diverso, você é tão um pouco de cada coisa, que você não consegue ser uma coisa só. Você não consegue a unidade, exatamente porque a diversidade ela é avassaladora, ela é hegemônica, vamos dizer assim. Houve uma inversão, né? Houve inversão. Em países o normal é que o heterogêneo seja minoria. No Brasil o heterogêneo é maioria. Então isso fez uma diferença muito grande na formação da nossa identidade. Então nós estamos diante da possibilidade concreta de diluição, de esvanecimento dessa identidade. Então o Brasil como nação sofre com isso. Suas posturas, as posturas que nós encontramos no nosso país são por demais transitórias, elas não duram muito, né? Determinadas atitudes que tomamos, elas não só pela questão da pós-modernidade, que também é forte nisso, mas a nossa própria estrutura formativa ou formadora, ela
leva a posturas que são transitórias ou efêmeras, e por isso mesmo elas passam a ser contraditórias ou ambíguas, né? A ambiguidade e a contradição são praticamente hoje patrimônios da nossa nação, do Brasil. Convivemos diariamente com a simultaneidade de extremos, por exemplo, extremos de riqueza e de pobreza. Não é? Isso já é identificado há dezenas, centenas de anos, vamos dizer, né? Opulência e miséria, ou seja, com uma distância mínima de uma realidade para outra, né? Você cruza a rua, talvez, você encontra. Eu tive uma experiência muito semelhante, um país que é muito semelhante ao nosso, apesar de estar tão longe, que é as Filipinas, né? As Filipinas, nós ficamos num congresso, num centro, né, de convenções, construído pelo ditador que era o Marcos, né? Ferdinand, né? Ferdinand Marcos e a Imelda, né? Que era que tinha 9.000 pares de sapatos, sei lá, alguma coisa assim. E ele construiu esse centro de convenções, que era um centro de convenções assim, majestoso, com um auditório central para 5.000 pessoas e mais ou menos uma meia dúzia para 2.000, 1.500 pessoas, né? E ele construiu esse centro para receber a comissão do FMI, que eram de 4 pessoas. Para receber o pessoal do FMI, ele construiu esse centro. Só que você atravessava a rua, a favela de Manila, assim, do outro lado da rua, né? Em frente ao centro de convenções. Então, claro, esse tipo de contradição, opulência e miséria, porque nós visitamos lá, né? Porque tinha um dos congressistas que apresentou o trabalho, era aquele missionário chamado Vive Krieg, né? Ou alguma coisa assim, um neozelandês, que trabalhou toda a vida dele nas favelas de Manila, né? Um trabalho belíssimo. Então ele foi mostrar pra gente o que era a realidade verdadeira de Manila, né? Então esse tipo de coisa é muito forte aqui no Brasil. Então, de um lado, o Brasil é um lugar já descrito por viajantes que vieram aqui desde o século XVI, viajantes inclusive protestantes, biólogos, naturalistas, que visitavam o Brasil para estudar logo no começo, já descrito por esses viajantes como uma terra sem mal, né? Um deles disse, é o Éden tropical. É o Éden tropical. Esse é o Brasil. Então, um povo marcado, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, tentando definir quem éramos nós, marcado pela cordialidade. Ele vai dizer que a principal contribuição do Brasil para o mundo é a cordialidade. Evidentemente que ele era muito sutil e ele usou essa palavra cordial pensando na raiz cor, que é coração, ou seja, é um povo que age primariamente pelo coração, que pode ser bom, pode ser ruim, né? Pode ser passional, pode ser muito apaixonado para bem ou para mal, mas de qualquer maneira cordial. E de outro lado, assiste-se a estupefato injustiças sociais indescritíveis, ou mesmo de uma corrupção descarada já, porque até então você ainda camuflava, né? A questão da corrupção é uma herança nossa, não tem como, e a gente tem que dar um jeitinho e tal, mas hoje já é algo descarado, como o que acontece atualmente na classe política do nosso país.